está aqui na casa de Nena, né? Viemos conversar com Nena, né? Aqui a casa leva o nome, que é nossa amiga da TV Ponta Negra de longas datas. Nena, você participou do nosso primeiro desafio dos confeiteiros, né? Isso cumpri? Foi a primeira turma do desafio. Você pode estar se perguntando por que a gente está aqui no Agosto Lilás, na casa de Nena, abrindo essa série de entrevistas, né? Nesse mês que a gente trabalha a questão do fim da violência contra as mulheres, do abuso contra as mulheres. Por que a gente está aqui, né, dentro da história, da sua história de vida? Eu queria que você contasse um pouco o que aconteceu, a gente voltar um pouquinho atrás, né, na sua história. O que foi que aconteceu quando você participou do Desafio dos Confeiteiros e em seguida também? Em seguida, o que aconteceu? Então, eu participei do Desafio dos Confeiteiros, né, foi a primeira turma, foi a turma raiz, como a gente fala. E depois do que aconteceu, fui convidada para participar de vários eventos, né? E nisso causou um desgaste no meu casamento, que meu ex-marido, ao ponto de chegar para mim e dizer assim, tô indo embora, não dou conta do seu sucesso, a sua felicidade me incomoda, o seu sorriso me incomoda. Porque eu comecei a participar de eventos, fui convidada para vários eventos, e ele não queria que eu participasse, ele não queria que eu saísse de casa, que eu tivesse contato com pessoas, né? Porque ele falava que isso fazia com que a gente criasse ideias, tivesse vontades próprias, e eu não tinha esse direito de ter minhas vontades, de ir em busca daquilo que eu queria na minha vida, na verdade. Mas o seu relacionamento antes, assim, é porque, claro, vamos dizer que o estopim foi esse seu boom depois do Desafio dos Confeiteiros, né? Você ter aberto aí caminhos novos para empreender, para mostrar suas habilidades, né? Mas esse relacionamento, ele já era um relacionamento que tolhia você? Sim, sim. Foram 28 anos de casados, mas sempre foi assim bem atribulado. Por quê? Porque eu não podia, como ele dizia, aparecer, né? Eu não podia ir em busca dos meus sonhos, eu não podia fazer nada. Muitas vezes eu escutei... Era um relacionamento abusivo, na verdade, né? Muitas vezes eu escutei, você não é ninguém, você não é nada, ninguém lhe enxerga, você é invisível, você é um lixo de mulher. Né? Muitas vezes eu escutei isso, e isso foi ao longo dos anos, né? E o desafio foi, como você falou, o boom para mim, que eu achei que eu ia decolar, e na verdade, com ele, eu não sairia do canto. E foi quando a gente se separou. Então, assim, na verdade, quando a gente fala de violência, né, contra a mulher, a violência não é só a violência física. Não. Existe a violência psicológica. Muitas mulheres, isso que você está falando, do homem que diminui a mulher porque ele quer manter o controle sobre aquela mulher para que ela não... Né, é como se fosse, se a mulher for ela, vai estar correndo risco, né? Muitas vezes eu escutei assim, mulher para mim tem que ser submissa. Então, eu não tinha o direito nem de falar com as pessoas na rua, praticamente. Receber meus amigos em casa, eu não tinha esse direito. Quando eu recebia, que eu batia o pé e dizia, não, vai vir pessoas aqui, era uma discussão. Para você ter ideia, Rose, até a minha mãe eu não tinha o direito de receber na minha casa. Né? Ele só teve contato com a minha mãe e foi em busca dela, na verdade, quando a gente se separou a primeira vez, porque ele precisou dela. Tanto que uma lembrança que eu tenho muito forte da minha mãe, que um dia ele chegou lá chorando, né, pedindo para ela falar comigo, para a gente voltar. E quando ele saiu, a mamãe disse assim, filho, eu tenho tanta pena dele. Aí eu disse, tem, mãe? Pois eu não tenho. Porque eu não contava nada do que eu passava com ela, porque minha mãe já vinha do casamento também, bem difícil. E ela olhou para mim e disse assim, já sei que você passa muita coisa ali que eu não sei. Dá até vontade de chorar, porque eu dizia, mãe, a senhora não sabe nem vai saber. Né? Porque a gente fica com tanto medo, a gente acredita, de tanto você ouvir aquelas palavras, você passa a acreditar que realmente você não é nada. Assim, uma mentira várias vezes repetida, ela se torna uma verdade, né? E aí um homem abusivo no relacionamento com a mulher, ele vai enfraquecendo, primeiro ele vai acabando a autoconfiança da mulher, né? Até que ela não seja nada e ela fique sendo um boneco, né? Um boneco na mão do companheiro. Exatamente. E de tanto a gente ouvir, a gente passa a acreditar, né? Que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente não vai crescer, que ninguém enxerga você, que você não tem o direito de ser uma profissional naquilo que você quer. Você acredita, assim, hoje, né? Depois de ter passado, claro, deve ter tido o lado positivo também do relacionamento, você passou muitos anos casada, né? Mas que... até agora, você olhando toda essa história, né? Que ele ter saído da sua vida foi um
A melhor coisa. Eu ia perguntar assim, né? Mas assim, com todo o respeito, vamos dizer assim, né? Que foi até um presente que ele lhe deu. Você acredita que você teria força de você sair desse relacionamento? Por muitas vezes eu tentei, Rose. Muitas vezes. É tanto que eu por várias fases, eu entrei em depressão, eu pensei em suicídios. E quem me salvou foi minha filha. Uma das minhas filhas, eu tenho 2 filhas. A minha filha mais nova é autista. E um domingo, eu chorando muito, decidida a tirar minha vida, ela entrou no meu quarto, olhou no meu olho, disse assim, mamãe, eu te amo. E me deu um abraço, Rose, que eu nunca esqueci. Ali foi, eu preciso estar aqui por ela. A sua alma se conectando, né? Eu preciso estar aqui por ela. E houve um resgate da minha filha mais velha também. Quando eu decidi olhar para mim, quando eu decidi me olhar no espelho todos os dias assim, eu valho a pena, aí foi quando eu criei força para sair desse relacionamento. Porque até deixar de estudar, eu deixei de estudar. Não fiz faculdade, nada, porque ele nunca permitiu. Então, assim, eu comecei a criar forças para sair daquela situação. Então, quando ele viu, como minha mãe dizia, engrossar o pescoço, né, como a gente dizia antigamente, quando ele viu que eu comecei a criar coragem, aí ele pedia perdão, ele chorava, ele dizia que não ia fazer mais. Mas eu comecei a criar em mim a força que eu necessitava para sair daquele relacionamento. É tanto que foi tão bom quando tudo acabou que até a minha filha mais velha se aproximou de mim. Sim, porque também é muito difícil para os filhos, principalmente para uma filha, né, ter um referencial, por exemplo, isso, de dor, de sofrimento com a mãe, né? E aí o ponto nessa relação é justamente vai para o embate, vai para a briga, né? E na hora que a mãe acaba saindo de um relacionamento assim, acaba estreitando, no final das contas, a relação com as suas filhas também, né? E como foi, assim, depois disso tudo, você tá aqui, né, com seu espaço, Casa de Nena, aqui em Pium, tendo condição, sendo uma tapiocaria, uma doceria, sendo uma empreendedora hoje, como é que você vê toda a sua história para mulheres que estão em relacionamento abusivo, que não têm coragem, às vezes, de sair dos relacionamentos, e você que passou por tudo isso está hoje, agora aqui, né, achando que não tinha condição e vê o né, que agora é uma coisa que é real, o que você poderia dizer para essas mulheres? Eu digo muito para várias amigas e repito sempre, não desista de você. Porque todo mundo pode desistir de você, menos você mesmo. Você não desiste de você. Porque assim, não deixe que ninguém diga que você não é capaz, que você não consegue, que você não chega lá. Porque quando você passa a olhar para si e acreditar em você, você consegue conquistar o mundo. Você conquista qualquer coisa que você queira. É só você acreditar em você mesmo. Então, esse acreditar em mim fez com que eu tivesse essa força de tô indo embora, vá. Aí eu respirei fundo e agora é recomeçar. E graças a Deus eu recomecei com a força das minhas filhas e hoje eu estou aqui, na Casa de Nena. E com a sua força também, né? Assim, nós da TV Ponta Negra somos seus fãs, né? Ai, que assim, bom, obrigada. Quando a gente falou de gravar o Agosto Lilás, a primeira coisa que ela disse, precisa gravar com Nena, né? Então agradecer você ter aberto a sua casa, obrigada, né? Pra gente também aqui com Mulheres Extraordinárias, para inspirar também e orientar outras mulheres. Queria agora, para terminar, que você pudesse tirar uma carta aqui, uma mensagem para você, né? O que os outros pensam sobre você não é você. Então, se alguém dizia que você era lixo, né? Que você não servia para nada, não era capaz, que você não era capaz, né? Não era você, né? Porque às vezes as pessoas, o outro, o companheiro quer jogar todas as frustrações, né? A pessoa, às vezes, o homem é frustrado, tem todas as suas questões e ele joga as frustrações para cima da companheira, né? Então, aqui que você, inclusive se você, né, também passa por algum relacionamento como esse de Nena, né, abusivo, onde o seu companheiro coloca você para baixo, saiba que o que ele pensa sobre você não é o que você é. E que você possa, assim como Nena também, recomeçar e traçar, né, novos caminhos e construir uma nova vida para você também. Nena, querida, muito obrigada pela sua participação. Agradeço demais você ter aberto a sua casa e sucesso para você. Obrigada. Aqui. E não deixe de visitar a Casa de Nena, tá bom? Obrigada. Obrigada.
Estamos de volta agora aqui com Mulheres Extraordinárias. Recebo agora a doutora Sheila, que é secretária municipal de Segurança Pública da cidade de Natal. Bom dia, secretária. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de saber qual é a importância, né, para que a senhora vê, do Agosto Lilás. Muito importante, né? Um mês de conscientização da mulher sobre a violência doméstica, né? E é um mês onde aumenta os números de denúncia, né? Muitas mulheres não sabem que sofrem violência, porque para a maioria delas a violência é só a física. Mas nós temos 5 tipos de violência: a moral, a psicológica, a financeira e a sexual, além da violência física. Então é um mês em que as mulheres conseguem, se fala tanto sobre o assunto, e elas conseguem identificar aquela violência que elas sofrem e, em razão disso, tomam uma consciência maior daquilo e conseguem denunciar. Talvez assim, é um mês de encorajamento também, assim, que as mulheres se sentem encorajadas também. Porque são muitas mulheres falando sobre o assunto, falando sobre o empoderamento das mulheres, falando sobre essa necessidade que essas mulheres têm, né, de denunciarem, e que tem uma rede. O município de Natal, ele tem uma rede para proteger essa mulher. Tem o Ministério Público, tem o Judiciário, né? Tem a Secretaria da Mulher. Tem a também, Secretaria, né, da Mulher, nós temos o Centro de Referência Elizabeth Nasser para orientar essa mulher, né? Lá tem assistência de assistentes sociais, de psicólogos, de advogados, né? Temos a Casa Abrigo, que acolhe essa mulher que está prestes a ser vítima de um feminicídio, que corre risco iminente de morte. Que inclusive não é só a mulher, mas a mulher com seus filhos também, né? Exatamente. É acolhido mulher, filhos e demais familiares que estejam naquele núcleo, porque muitas vezes o agressor ele quer se vingar da mulher, né? E quer atingir um filho, a sogra, a cunhada. Então, muitas vezes há necessidade de proteção de todo o núcleo familiar. Porque a gente vê, né, em notícias, no noticiário aí constantemente, inclusive o aumento, né, a gente tem visto na nossa cidade, no nosso estado, muitos casos de feminicídio, né? Então, assim, um mês como esse é de importância para que realmente se entenda que tem esse fortalecimento através dessa rede, que é a questão até do próprio apoio que a prefeitura, né, dá através do abrigo também, onde tem toda essa rede de proteção. E é importante também que, além da mulher se encorajar para denunciar, as demais pessoas que vivem em torno daquela mulher e têm conhecimento também de que ela é vítima, também denunciem. Hoje em dia, em briga de marido e mulher, se mete a colher para salvar a mulher. E muitas vezes a mulher está tão fragilizada psicologicamente que ela não tem a capacidade de fazer essa denúncia, que lhe falta essa capacidade. E muitas vezes um familiar, um vizinho, um amigo, entende o conhecimento, faz a denúncia. E esse agressor é afastado do lar. A questão aqui da dependência financeira das mulheres por seus companheiros, né? Ainda é um motivo forte para que uma mulher permaneça dentro de um relacionamento violento? Ainda é um motivo muito forte, porque a mulher, ela é esse ser maternal. Ela pensa primeiro nos seus filhos, na sua família, antes de pensar em si. Muitas vezes, quando ela não tem um emprego, ela não tem uma profissão definida, então ela teme que seus filhos passem necessidade. Então é importante que as políticas públicas funcionem nesse sentido, em dar condição a essa mulher vítima de violência de fazer cursos, né, de se qualificar e de entrar no mercado de trabalho para que ela possa romper esse ciclo de violência. Secretária, para uma mulher que está nos assistindo agora nesse exato momento e que passa por um relacionamento abusivo, violência, né, que tem medo, né, de que o companheiro faça alguma coisa mais séria com ela ou com os filhos, qual é o caminho, qual é o primeiro caminho que essa mulher deve seguir? Olha, o primeiro caminho dela é a denúncia, é procurar uma delegacia especializada da mulher. Aqui em Natal nós temos 2. Uma que atende Zona Sul, Leste e Oeste, que fica no bairro de Candelária, que é comumente chamada de DEAN Zona Sul, e a Zona Norte. E temos também uma delegacia 24 horas, que é a que funciona também na Zona Norte, no Fórum Varela Barca, que atende durante a noite, sábado, domingo e feriados. Então, a mulher de Natal, ela tem onde buscar ajuda. E eu quero dizer a ela
que a violência doméstica ela tem uma escalada. Ela começa com as agressões verbais, depois um empurrão, um beliscão, um puxão de cabelo e termina no feminicídio. Então a mulher precisa reconhecer a gravidade que ela já está de uma violência e estancar, senão ela vai ser só um número, uma estatística de um feminicídio. E muitas vezes as mulheres ficam durante anos no silêncio, né? Inclusive nem a própria família, nem pais, assim, claro que as crianças estão dentro daquela vida, né? Dentro da violência, mas nem os familiares mais próximos conhecem a realidade da violência que a mulher vive dentro do relacionamento. A senhora acredita que é importante, por exemplo, a família também ter muita atenção, né? Porque acho que às vezes a gente vê que, tipo, quando a gente estava falando essa questão, né? Que ninguém, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí os familiares, às vezes, veem uma postura de um homem mais duro, mais violento e acha que não, isso é normal, isso é assim mesmo, né? Acho que precisa ter um olhar mais cuidadoso da família em volta dessa mulher também. Muito precisa. E as crianças, o filho desse relacionamento, que é quem presencia essa violência, eles dão sinais, eles comentam, eles vão na escola, eles comentam com o coleguinha, eles dizem, porque a criança ela é pura, eles dizem porque o que acontece dentro de casa. Hoje a gente tem essa integração muito grande com as escolas e a Prefeitura de Natal tem um projeto denominado Maria da Penha vai às escolas, né? Onde a Patrulha Maria da Penha, junto com a CEMUR, está indo às escolas orientar as crianças, as mães, os próprios pais e os demais servidores da escola do tipo de agressões, da sutilidade da violência doméstica, né? Porque ela começa muito sutil. A mulher ela se sente culpada de ser vítima da violência, né? Ela e às vezes sente vergonha e sente vergonha também, sente vergonha e ela acredita, ele fez isso comigo porque bebeu e eu fui chateá-lo, fui reclamar, né? E a gente vê que a maioria das agressões acontece aos finais de semana. E também independe da classe social, a questão da violência também, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque na classe mais baixa, né, menos favorecida, tem maior nível de violência. Mas também é muito silencioso, assim, vamos dizer, essa questão das diversas classes sociais, a questão da violência também. Hoje a gente, com a Patrulha Maria da Penha, que atende toda Natal, a gente tem visto que nós temos assistidas que vai desde aqueles prédios mais poder aquisitivo ali na praia de Areia Preta, o metro quadrado mais caro de Natal, até a Zona Norte, até os bairros periféricos. Então, não existe mais isso, né? Então, infelizmente, a gente pode dizer que a violência doméstica é democrática, mas a gente precisa acabar com ela, né? E a gente só acaba com ela com a educação. A gente precisa ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, né, aos nossos netos, que em mulher não se bate nem com a flor, que eles são iguais em direitos e que precisam viver em harmonia. E no momento em que a gente ensina isso aos nossos filhos e netos, a gente está ensinando a cultura de paz. Então a gente está levando a cultura de paz que a gente precisa tanto nesse nosso país tão violento, né? A senhora acredita que, inclusive, com a pandemia, esses números de violência doméstica aumentaram? Aumentaram bastante porque as pessoas começaram a conviver, né? O casal que o marido trabalhava, a mulher trabalhava, passavam o dia fora, as crianças na escola passaram a conviver junto e começou a haver as desarmonias no lar e começou o vizinho do lado escutar e ligar para a polícia e denunciar. A gente, no primeiro ano de pandemia, a gente teve um acréscimo de mais de 400% em denúncias. Muito a gente grande. Teve uma redução no primeiro ano de feminicídio, mas, no entanto, a gente teve um aumento muito grande da denúncia, porque eram as agressões que começavam a surgir, né? A gente teve as lives, né? A gente começou a viver de live, de cantores, e as pessoas começaram a consumir muito bebida alcoólica. E o consumo de bebida alcoólica, que é uma droga permitida, e demais drogas não permitidas, elas aumentam, potencializam muito a agressão. Não significa dizer que o agressor só bate quando bebe, não.
ele se torna mais violento, potencializado pela bebida ou pela droga, mas ele já é um ser violento. E a Prefeitura de Natal, durante esse mês de agosto, vai estar fazendo diversas ações, tanto na sua pasta, como na pasta da Secretaria da Mulher também? Nós teremos o lançamento, né, do agosto, junto com o prefeito, e teremos também blitz educativas, tanto a SEMU como a Secretaria de Segurança, com a Patrulha Maria da Penha. Nós teremos visitas às escolas, com palestras, né? Então a gente tem um mês muito dinâmico e a gente está participando de uma série de eventos, levando, como este, sim, esse seu maravilhoso evento, que é para cada vez mais informar a mulher, né, dos direitos que ela tem, né? Dizer a essa mulher que ela precisa denunciar, que ela precisa sair desse ciclo de violência. E repito, para ela não ser a próxima vítima. Sim. Assim, aqui todas as pessoas, as mulheres que passam por aqui, tiram uma carta de mensagem, com a senhora não seria diferente. Então, eu gostaria que a senhora escolhesse uma carta aí, né, de uma mensagem que fala assim: ó, não aceito ser vítima, tomo o meu lugar e força. Eu acho que bem o que a gente está falando também tem sentido, né? Porque às vezes você fica aceitando ficar nesse espaço de vítima, sofrendo, e não se conecta à sua força mesmo, né? Então acho que as mulheres, inclusive queria que a senhora pudesse deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo agora. Então, assim, você pode não passar por violência, não ter um relacionamento abusivo, mas é aquela coisa, a gente sempre conhece alguém, né, que passa por essa situação, e queria que a senhora deixasse a sua orientação também. Com certeza. Eu acredito que não exista ninguém que não tenha conhecimento ou tenha algum conhecido, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, né, uma colega que tenha sido vítima de violência. É importante se colocar no lugar do outro, né? Porque aquela pessoa vítima, naquela hora ela é uma amiga sua, mas pode ser uma irmã, uma mãe, uma tia, uma melhor amiga que está sendo vítima e você gostaria que alguém denunciasse, né? E para finalizar, eu gostaria só de deixar uma reflexão, que é uma frase de uma tanzaniana, Funiaki, que ela diz: metade do mundo é feito de mulheres e a outra metade dos filhos dela. Então, para que todos reflitam e se lembrem que são filhos de uma mulher e, como tal, devem respeitá-las. Obrigada pela sua presença, né? Que durante esse mês aí de trabalho, né, a senhora à frente da sua pasta possa trazer ainda mais conscientização nesse agosto lilás. Nós que agradecemos essa oportunidade. Obrigada, Vitor. E a gente está terminando aqui mais um Mulheres Extraordinárias. Eu gostaria de tirar uma carta aqui para mim, né? Também para ver o que é que sai, qual é a mensagem que sai para mim. Talvez sirva para você também aí. Eu sigo em direção à prosperidade. Olha que bênção. Recebo. Recebo. Então, que a prosperidade também reine na sua vida, né? Não só na minha, mas na sua que está me assistindo aqui também. E a gente se vê no próximo sábado. TV Ponta Negra. Potiguar como você.